Falando no deputado Arthur Maia, nós recebemos nos nossos estúdios em Brasília o presidente da CPMI dos atos de 8 de janeiro, deputado federal Arthur Maia. Deputado, muito boa noite. Obrigada por atender o CNN Arena, por responder ao nosso convite. E eu começo com a minha primeira pergunta, deputado. Esses primeiros requerimentos da CPMI, eles estão claramente desbalanceados. Nós temos vários personagens ligados à oposição que vão ser ouvidos e os requerimentos de personagens ligados ao governo foram rejeitados. O senhor pretende votar novamente alguns requerimentos? Boa noite, Marina. Boa noite a vocês. Eu sou a Raquel, deputado. Boa noite a todos que estão ouvindo a CNN Brasil. E dizer que, de fato, eu confesso a todos aqui, ao vivo e a cores, que para mim foi um imenso constrangimento nós vermos ontem em uma CPI que pretende esclarecer a verdade dos fatos, nós termos a aprovação do requerimento para ouvir o depoimento de cerca de 30 pessoas, algumas delas nem tão centrais nesse episódio do dia 8 de janeiro, e ao mesmo tempo ver a maioria votar contra a aprovação de requerimentos de outros personagens que são fundamentais para alcançarmos a verdade. Então, realmente é algo sem sentido, que não tem lógica. Felizmente, esses requerimentos podem ser novamente apresentados para que o plenário de novo possa se manifestar. Eu espero que o plenário corrija esse erro e faça a aprovação desses outros requerimentos. Não é razoável que o senhor G. Dias, o Gonçalves Dias, que era chefe do GSI, e não vá lá depor. Ele, inclusive, é uma figura das mais citadas nesse processo. Não é razoável que o ex-diretor da ABIN, essa figura que comandava a ABIN, lembrando que a ABIN produziu sobre o mesmo ato e sobre o mesmo comunicado que foi enviado no dia 6 de janeiro, três relatórios diferentes e também não vá depor. O próprio ministro Flávio Dino, não é nenhum demérito para o ministro, inclusive eu fiz questão de dizer que, em respeito à sua condição de ministro, nós estávamos colocando ele na condição de convidado para que ele acertasse uma data e fosse também lá depor. Eu tenho certeza que o ministro Flávio Dino não tem interesse em não depor. Pelo contrário, tenho certeza que ele terá, até por ser um político experiente, mas o fato é que eu já decidi que, tantas vezes quanto esses requerimentos forem reapresentados, eu, como presidente, os colocarei na pauta para que eles possam, mais uma vez, serem apreciados pelo plenário. Eu espero que na próxima terça-feira a gente possa aprovar esses requerimentos e, de fato, dar o que você falou aí, uma balanceada nesses convocados, para que a gente não tenha apenas convocados que representam vamos dizer, uma linha de pensamento, uma linha de narrativa, porque nós sabemos, é uma CPMI extremamente polarizada, com duas narrativas diferentes. Existem aqueles que defendem que ali foi uma tentativa de se praticar um golpe de Estado. Existem outros que dizem que não, que aquilo tudo foi uma grande armação. E a mim, particularmente, como tenho certeza, a grande maioria dos brasileiros, o que interessa é a verdade. E eu trabalharei para que a gente chegue ao final mostrando para todo o Brasil o que de fato aconteceu, para que, independente até do relatório que seja aprovado, nós possamos trazer a verdade para a mente de cada um dos brasileiros. Deputado, já vou passar a palavra para os meus colegas, mas queria insistir num ponto com o senhor. O senhor disse que ficou muito constrangido e que vai colocar os requerimentos para votar de Gonçalves Dias, de Flávio Dino, quantas vezes forem necessárias. A questão é, o governo tem maioria na CPMI. Como mudar isso? Olha, na verdade, o governo tem maioria, mas eu confio que na consciência e no reconhecimento de alguns parlamentares, pelo menos alguns parlamentares, que tenham compromisso com a opinião pública, que valorizem aquilo que é dito sobre cada um deles e que, de fato, façam uma votação diferente.
Errar é humano, mas havendo a possibilidade de se corrigir o erro, eu sou uma pessoa sempre crente na boa-fé das pessoas. Então, eu tenho muita esperança de que a gente consiga mudar essa realidade, inclusive por acordo, e espero até que esses requerimentos sejam aprovados por unanimidade. Tainá Falcão. Oi, deputado, tudo bem? O senhor citou esse curioso personagem que é o G. Dias, Gonçalves Dias, ex-GSI. Ele está sendo acusado, né? Está no meio de uma história. Hoje a Folha de São Paulo traz a informação de que ele omitiu informações de um documento sigiloso da inteligência apresentado ao Congresso Nacional. O senhor fala de constrangimento. Esse personagem, no meio dessa situação, com esse novo episódio, é capaz de constranger o governo para aderir à votação do requerimento que pede para ouvi-lo na CPMI, o senhor acredita? E quando é que o senhor pretende pautar o requerimento de Gonçalves Dias? Olha, Tainá, eu não sei essa questão do constrangimento. Estou falando do meu constrangimento de os requerimentos apenas do governo terem sido aprovados ontem e os da oposição não. Isso a mim, como presidente do colegiado, me constrange. Agora, obviamente que é mais do que necessária a convocação do G. Dias, por dois motivos, ou até mais de dois motivos. Primeiro, que ele era o chefe do GSI. Então, o que é que ele sabia, o que é que ele não sabia naquele dia do 8 de janeiro. Segundo, ele esteve presente, ele estava dentro do Palácio do Planalto na hora da invasão. Há filmagens ali, as pessoas até atacam muito aquela filmagem. Eu até o defendo. Eu acho que ali, já estando ali, não havia muito o que ser feito, né? E, de fato, ali um militar, ele não poderia tomar outra atitude a não ser tentar contornar aquela crise. E há agora essa outra colocação a respeito de uma eventual modificação de dados que constavam no relatório da Agência Brasileira de Informações. Tudo isso impõe aqui, em uma CPI, onde se está investigando justamente esse acontecimento do dia 8 de janeiro, é impositivo, é imperativo que ele vá prestar o seu esclarecimento. Não há nada de mais nisso. E nós acreditamos que a CPI haverá, sim, de aprovar essa convocação e eu espero que ele, em breve, possa estar lá na CPI tratando desses assuntos. Yuri Pita. Obrigado, Raquel. Boa noite, deputado. Ontem o senhor esteve com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O senhor já divulgou que a CPMI vai ter acesso a informações dos inquéritos que estão sendo conduzidos pelo Supremo. E o senhor disse também que tem interesse em que sejam ouvidos, inclusive, que sejam ouvidas as pessoas que estão presas por envolvimento direto ali nos atos, seja na depredação das sedes dos três poderes ou por outras acusações posteriores, aqueles que roubaram Constituição e depredaram prédio público, etc. O que o senhor espera dessa oitiva dessas pessoas? O ministro Alexandre de Moraes chegou a falar, por exemplo, que até o fim do ano devem ser julgados 250 dos réus mais graves, ou seja, é um volume bastante grande de pessoas que estariam aí no escopo de depoimentos da CPI mista. O que o senhor espera desses depoimentos e até onde vão as informações que o Supremo Tribunal Federal e que o ministro Alexandre de Moraes se comprometeu com o senhor a compartilhar com a CPI mista? Olha, ontem eu estive com o ministro Alexandre de Moraes e primeiro eu quero aqui, de público, agradecer a receptividade do ministro. Ele foi totalmente receptivo à ideia de compartilhar esses dados que hoje estão postos em segredo de justiça e que dizem respeito a esses inquéritos relativos ao 8 de janeiro que estão tramitando já há 5 meses no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro me colocou o seguinte: em primeiro lugar, existem alguns inquéritos em que as diligências já foram todas cumpridas e que não haveria nenhuma dificuldade de passar imediatamente esses dados hoje sigilosos para o conhecimento da CPMI. Existem, entretanto, outros inquéritos que ainda existem diligências a serem cumpridas. E, obviamente, que aquele que está sendo investigado não tem noção do que isso está acontecendo e é fundamental
para o êxito da investigação, que está próxima de ser concluída, que essas diligências sejam mantidas em segredo até que, de fato, elas sejam efetivadas. Mas o ministro também afirma que dentro de 45 dias todos os inquéritos estarão concluídos. Então, o que nós combinamos, onde não há mais diligências, o compartilhamento será imediato. Aqueles processos, aqueles inquéritos, em que não há, que existem diligências a serem concluídas, nos próximos 45 dias ele concluirá tudo e na medida que forem sendo concluídos, nós teremos acesso à integralidade desses inquéritos. Agora, com relação às pessoas que estão presas, também faz parte do escopo da CPMI analisar as prisões e as condições em que essas pessoas estão presas. E também a individualização do papel de cada um naquele episódio do 8 de janeiro. Mas ainda estão presas quase que 300 pessoas. Então, nós entendemos que é fundamental que a CPMI tenha um contato com essas pessoas, que possa, de fato, saber o que aconteceu, entender qual era o propósito dessas pessoas, qual era o papel que essas pessoas estavam fazendo, se estavam ali de moto próprio, ou se estavam cumprindo a ordem de alguém que de cima idealizou o que aconteceu, ou se eram até pessoas infiltradas, como pregam alguns. Eu estou aberto para ouvir as pessoas e encontrar a verdade. Então, é muito importante que haja o contato da CPMI com essas pessoas. O ministro Alexandre de Moraes também disse que não há nenhuma dificuldade de autorizar a oitiva dessas pessoas aos membros da CPMI. E pretendemos também avançar nessa direção. Deputado, aproveito também a sua presença para perguntar sobre o União Brasil. O senhor apoia a troca de Daniela Carneiro por Celso Sabino? E se essa troca for realizada no Ministério do Turismo, a bancada do União Brasil na Câmara entra de vez como base do governo Lula? Olha, Marina, a primeira coisa que eu tenho que colocar é que o União Brasil é um partido de centro-direita, um partido que tem princípios ideológicos muito claros e definidos, é um partido de pessoas que acreditam no Estado democrático de direito, que defendem a democracia, que defendem um pensamento econômico liberal. Portanto, existem alguns temas que, independente da quantidade de ministérios ou de cargos ou de participação que tenhamos nesse ou em qualquer outro governo, nós jamais votaremos. É impossível que a União Brasil venha a votar, por exemplo, em temas que apareceram na pauta da Câmara nos últimos tempos, de tentar, por exemplo, reverter as privatizações no Brasil. Temas que digam respeito a mudanças na reforma trabalhista que foi feita no governo de Michel Temer, como já se tentou na atual legislatura. Como a volta do imposto sindical, que também é uma vitória do setor privado no Brasil, com essas ações, às vezes, exageradas, que tentam colocar o agronegócio como se fosse um inimigo nacional, quando, na verdade, é o agronegócio o grande herói da nossa economia. Então, existem temas que nós jamais compartilharemos, que jamais daremos o nosso voto. Agora, União Brasil foi, logo no começo do governo, preterido na escolha e na indicação dos ministérios, e alguém disse que o União Brasil tinha 3 ministérios. Alguém disse. Eu, que sou um deputado, que tenho um contato próximo com a bancada, eu, por exemplo, não fui ouvido. Nós tínhamos um nome natural para ocupar o ministério, que era o nome do nosso líder, Elmar Nascimento. É uma pessoa muito vinculada à nossa bancada. Entretanto, por uma ação política, ao que se comenta, partindo do PT da Bahia, houve uma oposição muito forte, muito rígida à indicação do líder Elmar Nascimento para compor um ministério. Escolheram outros ministros, nada contra os ministros que foram escolhidos. Agora, eu não posso entender, por exemplo, que digam que pertence ao partido, que foi indicado pelo partido, a deputada Daniela, que hoje ocupa a pasta do turismo, quando já há mais de 2 meses essa deputada, hoje ministra, já informou o seu propósito de sair do partido.
Então, obviamente, que ela não pode estar ocupando o ministério em nome do nosso partido. Então, tudo bem, dar o ministério para alguém do União Brasil ou não dá é uma questão. O que com certeza não pode ser colocado é que ela está ali representando o União Brasil. Ela, de fato, hoje já não é um membro do União Brasil. Então, questões como essa estão colocadas, mas entendam que a nós, muito mais do que ministério, é importante a prevalência e a defesa daquilo que acreditamos. Esses temas que eu coloquei aqui muito objetivamente e que dizem respeito ao nosso partido são muito caros à União Brasil. Veja, por exemplo, que independente de qualquer questão política, a União Brasil entregou todos os seus votos praticamente à aprovação do arcabouço fiscal, porque era fundamental. Se vier a reforma tributária, uma reforma tributária justa que auxilie o Brasil a crescer, não precisa de nada. A União Brasil certamente votará quase que na sua integralidade a favor da reforma tributária. Qualquer tema que diga respeito a um Brasil que venha a crescer, a produzir, a gerar empregos, a gerar oportunidades, vai contar com a União Brasil. Mas não contem com a União Brasil, em nenhuma hipótese, para temas ideológicos, como muitas vezes o governo tem se colocado. Nós não somos um partido que vamos trocar a nossa identidade e as nossas convicções por nenhum ministério. Tenha certeza que União Brasil, antes de tudo, é um partido de convicções. E a nossa convicção representa um partido de centro-direita, liberal, que defende o Estado democrático de direito, que acredita na propriedade, que defende a segurança jurídica. Esse é o nosso perfil, acima de qualquer outra coisa. Nós conversamos com o deputado federal Arthur Maia, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Golpistas. Deputado, agradeço muito a sua presença, a franqueza da entrevista. Muito obrigada pela sua participação hoje no CNN Arena. Prazer é todo meu.